Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e, nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Eu sei que tem muita gente chocada de eu estar disponibilizando material de tão alta qualidade e de graça. Mas quem já me conhece de outros carnavais já sabe que já faço isso faz tempo. Sabe, e sempre tive sucesso em tudo que fiz. Já estou realizado, já tive multidões gritando meu nome, então eu não preciso ganhar dinheiro em cima de vocês, sabe? E nada disso que eu estou dizendo também, eu não quero aqui me vangloriar, porque eu estou na posição de dizer para vocês que isso não é nada. Porque para mim, a única coisa que tem valor, eu só venço quando eu sinto. Então, enquanto eu achar que estou bem servindo vocês, eu estarei aqui. E para eu saber disso, você tem que curtir, mostrar apoio nos comentários, sabe? E quer saber? É só o começo. É só vocês darem tempo ao tempo. Que tudo que vocês precisam saber sobre opções estará aqui. Sei que prometi dar o arremate final consolidado do manejo de entrada e saída, mas me toquei que não posso fazer isso sem falar sobre manejo de posição, sabe? A estatística da ponta de venda é sempre vencedora. E isso se concretiza com o ganho de ocorrências. Então, a partir do momento que você vai ampliando a sua quantidade de operações, a estatística cada vez mais vai ficar do seu lado, sabe? Mas, eventualmente, você pode dar o azar de ter uma operação perdedora. Mas sempre que isso acontecer, saiba que isso vai se reverter no longo prazo. Não é para você ficar desesperado ou algo assim, sabe? Só que isso também, essa necessidade de você ter uma grande quantidade de operações, também tem um outro lado, que é a possibilidade de você ter uma sequência também perdedora, apesar de pouco provável, mas possível. Inclusive capaz de te quebrar, estourando as suas garantias. Ocorre que eu desvendei a memória de cálculo da Teste 3, confirmando até a 10ª casa decimal. Tá? Então eu vou lhe mostrar hoje aqui um modelo em que sua chance de quebrar é 1 em 14 milhões. Ou seja, você teria que abrir mais de 1.000 posições por dia durante 50 anos para conseguir quebrar. Sabe? E o resultado disso vai ser inquestionável, porque ele se baseia na ciência. Não esqueça de curtir, de comentar o que você achou, tire dúvidas e vai lá tirar dúvidas dentro do Telegram, ou então fica quietinho lá, observando tanta coisa legal, tanta discussão interessante. Venha comigo. Vamos lá então, o segredo para permanecer no jogo: tamanho de posição. Vai ser bem interessante. Vamos lá, então, a gente vai estar discutindo aqui no canal 8 mecanismos diferentes de proteção. Então, o assunto de hoje é um desses mecanismos. A gente vai estar discutindo, não hoje, né, em futuros vídeos, a alocação de portfólio, como é importante como mecanismo de proteção, o contexto de alta volatilidade, que sempre também te dá maiores chances e também não deixa de ser uma proteção, a importância da diversificação, a autocorrência, que faz com que a estatística fique a seu favor, a importância de você estar negociando sempre boas empresas, de você estar dando prioridade a estruturas duais e, claro, de uma forma mais sofisticada, aprendendo a fazer o controle do gama e neutralização do portfólio, que a gente poderia chamar de hedge. Mas hoje, talvez, a gente vai fazer um dos mecanismos mais simples e importantes que te garantem, com certeza, você ter sempre operações que vão dar certo. Eu já tive situações na qual eu perdi,
Então é normal que você entre numa operação e ela seja perdedora. O que não é normal é que ela seja a maioria, tá? Então eu até fico bastante surpreso quando eu vejo pessoas muito encalacradas, com muito prejuízo, tendo que fazer manejos mirabolantes. Então, a gente tem lá algumas situações lá de pessoal que entrou lá no Telegram, lá, que tomam bastante ITM. Mas se você faz uma operação da forma correta, você nunca vai precisar se preocupar com operações que estão dentro do dinheiro, porque em 99,99% das vezes você vai pagar cash aquela operação perdedora com que você ganhou nas outras posições, sabe? Então, quando você tem muitas posições, você já consegue uma estatística favorável naquele mês. Então, você já consegue cobrir suas perdas com seus ganhos, sabe? Então você não precisa ficar fazendo manejo mirabolante quando você faz as operações da forma correta, tá? E o tamanho da posição talvez seja uma das formas mais importantes para você garantir que tudo dê certo para você. Eu já perdi em operações, principalmente com CSN. Teve uns 3 meses que eu perdi com a CSN. Teve um mês que eu paguei 7 mil, tem outro mês que eu paguei 5 mil e outro mês que eu paguei quase 10 mil, sabe? Só que o que eu estava ganhando nas outras operações cobria esse valor. Claro que nunca mais eu negociei com a CSN, porque a volatilidade dela, pelo menos naquela época, real era muito maior que a implícita. Mas mesmo que você entre numa situação dessa, a estatística vai poder fazer você resolver da forma mais limpa, mais eficaz, que não deixa nenhuma dívida para o futuro, porque se a rolagem não onerasse a sua margem, não haveria problema nenhum de você rolar. Mas o problema é que quando você rola, você continua com a margem presa. Então, sabe, qual o ganho que você tem ali? Sabe, de uma operação que está com um delta gigante ali, te dando perdas enormes. É muito melhor você pegar aquela margem e colocar uma operação que tem um delta muito menor, que é muito mais vencedor para você, sabe? Então eu sou um grande defensor de você não rolar, de você chegar lá e pagar e acabar com aquela dor de cabeça que você tem. É claro que eu não vou dizer, né, dessa água nunca beberei, tá? Mas eu nunca rolaria, por exemplo, uma call dentro do dinheiro. Uma put eu pensaria, no caso, se eu achasse que seria vantajoso, mas raramente eu vou achar que é vantajoso isso, tá bom? Então, você operando da forma correta, você nunca vai precisar se preocupar com esse tipo de situação. Então, vamos lá. É importante a gente começar com algumas definições. Primeira definição, o que é o notional, depois margem e o que é pop. São 3 conceitos que é importante que hoje você entenda. O que é o notional? O notional é o valor total do ativo subjacente derivado da opção. Por exemplo, se você tem 1.000 opções da Petro, no strike 30, o seu notional é 1.000 vezes 30, ou seja, você tem que ter 30 mil reais para cumprir a obrigação quando alguém exercer o direito dela de você comprar as ações da Petro a 30 reais. Isso é o significado do notional. Tá? Margem de garantia é o valor que o investidor deve ter depositado na corretora para cobrir operações no mercado financeiro. Então, é aquela parte do que você tem lá em CDB, em renda fixa, que é bloqueado pela corretora para servir de garantia. Então, é uma precaução de que, havendo prejuízo, você conseguirá honrar com eles. Então, se o seu notional numa operação 30 mil reais, sua margem chamada pode ser 6.500. Então, você já vê aqui que a margem sempre vai ser menor que o notional. E o POP é a probabilidade de ganho da operação, que é diferente da probabilidade da sua opção entrar em TM. Tá? A probabilidade de ganho ela é maior do que a probabilidade, porque é óbvio, né? Porque mesmo ela no iníciozinho ali ficando em TM, você ainda
sim está ganhando. Então, são três definições importantes, porque muita gente confunde isso, muita gente não sabia se o 7% lá que a Júlia fala, que a Test Trade fala, era o valor que você tem sobre o portfólio ou se era efetivamente a margem que era chamada ali em cada operação. Então, você consegue observar isso aqui no caso da Necton BTG. Então, na Necton BTG, você abre essa tela que está aqui e ele te mostra efetivamente quanto está sendo bloqueado como margem na B3. Tá? E aqui está os bloqueios que estão sendo considerados. Né? Aqui pode haver outros que ele pode estar trazendo aí, eventualmente juros, caso você entre no InvestFlex, né? Coisa que eu nunca entendi direito como é que funciona esse InvestFlex, mas eu sei que é algo que entra em ação, é um fundo que entra em ação quando você fica negativo. Então, quando você, seu saldo está negativo, você tira o dinheiro da corretora, então você paga juros, que no caso da BTG são 4%. Então, o que, que eu andei observando? Eu andei observando que, e eu vejo isso pelos bloqueios, né? Eu vejo isso pelo que eu tenho depositado lá em garantia, que em vários momentos e situações diferentes, a margem que era cobrada era de 20 a 25% do notional, né, do que eu colocava de notional em cada operação. Então, por exemplo, se eu utilizasse, vamos supor que eu tivesse lá 100 mil em CDB, então eu tinha de bloqueado, eu botava esse 100 mil como notional das minhas operações. Então, eu percebia que ele não bloqueava os 100 mil, ele bloqueava de 20 a 25% desses 100 mil, mostrando que a sua corretora ela já é por demais generosa. Então, você não precisa usufruir de toda essa generosidade da sua corretora. Entenda que uma coisa é que você tem lá depositado, né? Outro cálculo é o que é chamado de margem em cada operação. Tá? E o notional é o que você está, de fato, ali colocando em risco. E uma forma de você estar conseguindo visualizar isso é nessa tela aqui. Essa aqui é uma tela do Profit, onde tem aqui o caso aqui de uma put sendo vendida. Aí você tem lá na tela a perda máxima. E tem aqui a probabilidade de sucesso dessa operação. É uma probabilidade típica para quem vende opção. Então, o notional, como é que ele pode ser calculado? Você pode pegar a perda máxima, você soma com o prêmio, né, é o quanto você vai precisar cumprir pelo strike 2962. Você pode também utilizar como perda máxima mais o prêmio. Ou então apenas multiplicar o strike pela quantidade, que vai dar aqui o mesmo valor. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido bem isso, porque não adianta nada você saber que é 7% se você não sabe sobre o que você vai estar calculando isso. Tá? Então, vamos seguir. Aí, vou trazer aqui um estudo aqui da Test Trade, que na verdade é apenas um cálculo matemático, né? Porque a partir do momento que você tem lá uma operação aonde a probabilidade de sucesso é 50, 67, 75, você tem aqui a possibilidade de calcular quais são as chances de você ter múltiplas perdas. O que quer dizer isso aqui? É você perder uma vez, é você perder 3 seguidas, é você perder 5 seguidas e você perder 10 vezes seguidas. Que com certeza é algo extremamente perigoso para a sua margem que está lá, tá? Então, e às vezes esses 10 podem ser até assim, no mesmo mês em tudo. Então, como é que funciona o raciocínio aqui? Ora, se você está numa operação que 50% de chance de vencer, significa que ela tem 50% de chance de perder. Então, qual é a chance de você fazendo de você ter uma operação perdedora? É você, a cada duas, você perde uma, porque sua chance é 50%. Quando a sua probabilidade de você perder é 33%, significa o quê? Significa que vai ser uma a cada três. Quando a chance de perder é 25, é uma a cada quatro. Quando a chance de perder é 5 em 100, ou seja, vai ser uma em 20.
Para que seja possível, então, você ter três operações em sequência perdedoras, você tem que assumir que são ativos não correlacionados, e você fazendo essa assunção, você pode multiplicar as probabilidades perdedoras e você chega nesse número daqui. Foi essa memória de cálculo que eu descobri de como calcular isso, né? Porque aqui nesse caso, a test trade ela só foi até a 10, quando você pode ir mais do que isso e fazer outros cálculos também em cima disso. Então, mas aqui você já vê a diferença, né, que você tem quando você vai aumentando as suas probabilidades. É muito grande essa diferença. E também você percebe aqui como vai de forma exponencial também aumentando a raridade de situações na qual você tem uma sequência de múltiplas perdas aqui. Uma forma de você enxergar isso é por esse gráfico. Então você vê lá uma pop muito baixa. Olha só como você rapidamente, como você tem uma boa e razoável chance de você ter uma sequência de trades perdedores. Quando você utiliza lá o delta 16, que é o amarelo, olha só como, claro, você tem até uma chance razoável de ter dois, três, mas depois vai ficando cada vez mais uma chance menor. Aqui, então, é o manual de boas práticas da Test Trade, do From Theory to Practice, onde ele coloca aqui que dependeria do tamanho da conta, tá? Mas normalmente a gente utiliza algo típico, né? Porque você, na verdade, os efeitos da probabilidade não são diferentes em contas maiores. Talvez apenas assim o apetite ao risco, né? Quando você tem aqui uma conta menor, e o livro da Júlia, ela também não diferencia também isso no livro dela, você pode ter para risco indefinido uma variação entre 5% e 10%, e no meio disso tudo se fala muito em você ter 5% para risco definido e 7% para risco indefinido, tá? Então, o grande lance dessa apresentação aqui hoje é que eu peguei, então, a fórmula que a Test Trade utilizou e trouxe para cá. Bem, essa linha aqui é aquela na qual eu já tinha mostrado ali na Test Trade, mas nesse caso aqui vai até a 20, porque foi o número de 20, né? Porque a Test Trade lá, em um show que ela fez lá em 2014, ela revelou esse valor até essa casa decimal, então são 10 casas decimais que bateram, então isso me deu a convicção que ela de fato utilizou a mesma fórmula. Só que ela só vai lá no show demonstrando até a 10, mas a gente traz a 15 e a 20, que é elas que vão trazer os percentuais que ela adota. Então, por que o que é essa linha que está aqui? É o tamanho da posição. O que isso quer dizer? Que quando você tem uma posição de 100% naquele trade, basta você perder uma vez que você quebrou. Quando você tem uma posição de 33%, se você tiver três consecutivas, você quebra. Quando você tem uma posição de 20%, basta você ter cinco consecutivas que você quebra. 10 são 10 vezes, 7 são 15 vezes e 5 são 20 vezes. Então, a gente vai ver aqui embaixo qual é a probabilidade disso acontecer para cada pop. Então, a gente até consegue reproduzir o que eles falaram ali, só não tem essas duas colunas aqui. Aí o que você vê? Uma chance em 2, uma chance em 8, uma chance em 32. O que é esse cálculo? Que nesse caso aqui, quem fez fui eu. É o seguinte: você tem aqui uma chance em 2 de você ter uma perda que vai te quebrar. Ora, em 50 anos, você quebrar é inevitável. Esse foi o cálculo. Aqui a chance é 1 em 8 de você ter essa perda. Se tiver três seguidas, ou seja, essas perdas consecutivas, em 50 anos,
tendo 50% de chance, é inevitável. Você tem a estatística contra você, ou seja, você vai perder. Então, aonde tiver inevitável aqui, é porque você vai perder. Se você está lá botando 10% do seu capital numa operação que é de 50%, né, como, na verdade, o Strada ele dá mais pop que 50%, né, 60%. Sabe? Mas não é aconselhável aqui você botar 10% da sua operação em um Strada ali. Porque se você for fazer isso durante 50 anos, em algum momento você vai ter 10 perdas consecutivas. Quando você tem aqui que você teria que fazer 3 posições por dia para que depois, em 50 anos, você tenha uma delas, uma posição perdedora, aqui já começa a ser um meio termo. Eu ainda acho arriscado. E, pelo visto, a Test Trade também acha arriscado você todo dia abrir 3 operações. Porque se você fizer isso num período de 50 anos, em algum momento você vai quebrar. Tá? Qual é o primeiro momento na qual você começa a ficar mais seguro? Quando você chega no 83. O que significa 83? E é por isso que é muito fácil a gente estabelecer divisórias, porque a gente não está falando entre uma coisa pequena e média, né? Que já é um salto absurdo aqui. Então, você, para perder, botando 5% da sua posição, você teria que abrir 83 posições por dia. Você repara que aqui, pelo menos no pop teórico do Delta 16 aqui, você teria que fazer mais de 1.000 operações por dia, ou seja, você teria que abrir mais de 1.000 strangles por dia para, em 50 anos, você quebrar. Olha que coisa incrível. Se for operações, então, maiores, 95% de chance, né? Você teria que abrir mais de 2,6 quatrilhões, né? Porque vem bilhão, trilhão e quatrilhão. Você teria que abrir 2,6 quatrilhões de operações por dia para conseguir 15 consecutivas que fizesse você quebrar. Tá? Então, a gente vai ter aqui, para 50%, você vai colocar, então, como máximo 5% da sua margem. Para 67%, você vai colocar 7%, como você está vendo aqui. Para 75%, você vai colocar 10%. E para 95%, você vai colocar 20%. E que é algo, às vezes, muito típico. Às vezes o pessoal quer fazer um hedge e se for 95%, ok, você pode aí até no máximo 20% da sua margem. Então, a gente aqui, para chegar na conclusão, a gente pode dizer, trazendo então aquelas margens que eu mostrei lá, 50%, 5%, 67, 7%, 75, 10% e 95% de POP, seria então 20% de margem. Pode ser que você tenha dificuldade de conseguir saber quanto de margem você está sendo chamado para cada operação. Então, se você não tiver um bom acesso a você saber a margem das suas operações, você pode utilizar pelo Notion. Eu fiz um cálculo aí conservador dizendo o seguinte: ora, se você está lá fazendo lá um strangle lá, você vai abrir no máximo 25% do seu valor de portfólio lá. Então, por exemplo, se for 100 mil, você vai colocar naquela posição ali no máximo 25 mil. Tá? Até para as outras posições te salvarem caso essa posição, né? Porque o que vai acontecer se sua posição for perdedora? Você vai começar a fazer manejo, então você não vai perder tudo aquilo que está ficando ITM ali, você vai trazendo para mais perto lá o strike
vencedor e tal, então vai ter lá ainda assim um prejuízo residual. Você vai poder estar fazendo também hedge, que pode cobrar até 100% disso. Mas se nada disso funcionar, você tem ainda a possibilidade de pegar o que você ganhou líquido, não estou nem falando o prêmio bruto, né? Mas o prêmio líquido e usar ele para pagar a sua perda do outro lado. Mas isso só é possível se você abrir no máximo 25%. Tá? Durante muito tempo, eu abri em 20%. E hoje eu estou abrindo em 6%. Tá? Agora, para que esse cálculo ele seja bastante seguro, o ideal é que os ativos que você tenha sejam de ativos diferentes. Então, você não vai abrir 4 posições, por exemplo, dentro só com a Petrobras. Tá? O ideal é que você abra 4 posições em ativos diferentes, porque para esse cálculo foi considerado uma correlação independente. Tá? Isso é uma coisa que às vezes não está muito claro. Eu vou trazer até sobre diversificação para outro vídeo, que é também um fator muito importante. Mas o objetivo hoje não é falar de diversificação, é falar de tamanho. Então, mas já tem que dizer isso agora para você já não, né, não pegar isso aqui e dar na mesma, tá? Você vai pegar uma Petrobras, vai pegar um ativo de um banco, você vai pegar um ativo lá de uma commodity de minério de ferro, você vai pegar da área elétrica. Né? Elétrica, eu deixo você pegar 2 até, né, da área elétrica. Pelo menos uma você tem que ter da área elétrica. Né? Enfim, então você vai pegar de áreas diferentes, tá? Para garantir essa baixa correlação e você garantir, então, que elas vão estar se compensando e que as 4 não vão para o buraco, ou 5 ou 6 não vão estar indo para o buraco. Tá? Então, eu trago aqui mais um exemplozinho aí. Então, um CDB de R$ 100.000. Você, quando botar no Profit, ele vai te dar um pop maior que isso, mas vamos botar aí a teoria. Então, isso pode estar te chamando então de margem 7.000. Então, você vai ser o máximo da sua posição lá, vai ser uma chamada de margem de 7.000. Tá? E se for complicado para você calcular, então bota aí 25% no máximo. Tá bom? Eu preferiria, se eu não me engano, acho que é 17 se for 6 e 20 se for 5 opções de ativos diferentes. Tá bom? Então, isso aqui, nossa, tá vendo como é simples? Vocês estão vendo como é até mesmo boçal, sabe? Você tomando uma atitude simples como essa, isso já pode te proteger de muita coisa, né? E então o Rocha Opções vai na mesma linha da Test Trade. Opere pequeno e sempre. Opere pequeno e sempre. Tá? Se você nunca ouviu falar disso, você vai estar sempre ouvindo falar sobre esse grande chavão que veio lá da Test Trade. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Então, agora sim, no próximo vídeo, eu vou pegar todos esses últimos vídeos que eu fiz e vou estabelecer qual é a melhor estratégia, segundo a visão do Rocha Opções. Imperdível. E não esqueça ainda de curtir, de comentar, de tirar dúvidas. Não entendeu alguma coisa? Quer que eu te mande a fórmula? Eu te mando. Enfim, entra lá no grupo, prestigie o canal, apoie o canal, que é a única coisa que a gente está te pedindo aqui. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.